Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um momento de oração, de clamor, de busca, de respostas em Deus para as nossas dificuldades, para as situações que nós temos vivenciado no nosso dia a dia. E eu quero começar hoje lendo um texto bíblico, texto que fala lá em João capítulo 14, versículo 16, e diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Amém? É uma palavra específica falando da ação do Espírito Santo que nos consola, porque hoje, infelizmente, nós temos mais uma notícia difícil, que é o falecimento do irmão do Lapa, do Manuel, irmão do Lapa. Então eu quero iniciar esse momento hoje com uma oração, pedindo a bênção do Senhor, pedindo a ação do Espírito Santo Consolador, para a família do nosso irmão Lapa e continuar orando também pela família da irmã Creuza. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, nós queremos agradecer a Ti, Senhor Deus, por estarmos reunidos em Teu nome. Cremos, Pai querido, que antes mesmo que nós pensássemos em nos reunir, o Senhor já estava, Senhor Deus, planejando e preparando esse momento. Senhor Deus, com um propósito sempre maravilhoso, com a expectativa maravilhosa, com a disposição cada vez maior, Senhor Deus, de nos abençoar e de falar aos nossos corações. De uma forma especial, Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, que nós já lemos, falando a respeito, Pai, do Consolador, do Espírito Santo Consolador, que estará para sempre conosco. Essa promessa se cumpre, Senhor Deus, tem se cumprido nas nossas vidas, e pedimos, Pai, que especialmente o Teu Espírito Santo Consolador possa, Senhor Deus, contemplar a família do nosso irmão Lapa, o coração do Lapa e toda a sua família, como continuar, Senhor Deus, abençoando a irmã Creuza e toda a sua família. Abençoe-os, Pai, console-os, Espírito Santo do Senhor, trabalhe, Senhor Deus, e, Senhor Deus, ministre, Senhor Deus, Tua presença abençoadora, com palavras, Senhor Deus, e expressões que nós não temos condições de fazê-lo, Senhor Deus. Mas o Teu Espírito Santo tem a capacidade de consolar e de ministrar a Tua presença poderosa, que conforta e que consola. Abençoa, Senhor Deus, essas famílias. Também pedimos a bênção do Senhor para o nosso encontro. Venha falar aos nossos corações. Estaremos agora abrindo a Tua palavra, Senhor Deus, para, Senhor Deus, ouvir a Tua voz. Venha, Senhor Deus, de uma forma especial, falar a cada coração nesta noite. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E assim como nós temos feito e falado sempre no início dos nossos cultos, dos nossos momentos aqui, queridos, não estamos aqui participando de um vídeo, não estamos, Senhor Deus, não estamos fazendo profissional, mecânica, um vídeo para viralizar ou coisa assim. De uma forma bem simples, estamos participando de um culto. Nosso propósito aqui é buscar em Deus respostas para esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Nosso propósito aqui é buscar a Deus, buscar a face do Senhor, colocar nas mãos dele os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas preocupações, e clamando para que o Senhor venha ministrar a presença dele maravilhosa sobre as nossas vidas. Entenda isso ao participar deste momento. Chame lá a sua família para participar com você. Traga os seus familiares para estar junto conosco, porque nós cremos que mais uma vez Deus estará falando ao nosso coração. Amém? Então eu quero convidá-lo a estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22 até o versículo 33. Isso é um texto um pouquinho maior. Vou ler a partir do 25, que diz assim: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram
aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo, tenham coragem. E respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém, queridos? Palavra linda, palavra que tem a capacidade, com certeza, de falar profundamente aos nossos corações, mas para que isso seja real, efetivo, para que essa palavra possa realmente alcançar o objetivo dela, os nossos corações precisam estar como uma terra sedenta por receber mais essa porção da palavra. Então esteja aí com o seu coração aberto para esta palavra que Deus tem aos nossos corações. Queremos dizer, queridos, que inicialmente nos deparamos com um texto, mais uma vez, de Jesus sendo Jesus. Jesus sendo o Deus. E Jesus sendo e fazendo coisas grandiosas, coisas maravilhosas. E mesmo coisas simples que se tornam maravilhosas pelo cuidado, pelo amor, pelo zelo, pela compaixão, pela misericórdia com que ele tinha para com as pessoas. E nesse texto nós vemos Jesus, mais do que andar por sobre as águas, não é mais do que andar por sobre as águas. Andar por sobre as águas é um negócio extraordinário, um negócio sim, fora da curva, fora da normalidade. Mas além disso, nós vemos aqui Jesus cuidando das multidões, né? A preocupação dele em pessoalmente se despedir das multidões. Nós vemos aqui Jesus indo no monte orar, orando, clamando, buscando, tendo mais momentos de comunhão com o Pai. Nós vemos aqui Jesus aconselhando, Jesus abençoando os seus discípulos. Nós vemos aqui Jesus repreendendo o vento, Jesus entrando no barco com Pedro, Jesus salvando Pedro do mar, né? Jesus sendo Jesus, né? Jesus sendo Deus, Jesus fazendo aquilo que ele sempre faz, abençoando, fazendo a diferença, mudando a situação, intervindo numa realidade para que vidas sejam abençoadas, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam salvas. Mais uma vez aqui o texto nos conta a história de Jesus sendo Jesus, na sua essência, daquele que cuida, daquele que salva, daquele que ama, daquele que muda as circunstâncias, daquele que tem todo o poder para andar por sobre as águas, para repreender o vento, para operar um grande milagre de fazer com que o homem comum ande também por sobre as águas. Ou seja, Jesus sendo Jesus, com amor, com poder, com autoridade, com unção, com compaixão, com misericórdia, cuidando, discipulando, agindo em favor do ser humano. Jesus sendo Jesus. Ocorre, querido, que nós queremos destacar aqui não o fato de Jesus andar por sobre as águas. É um fato grandioso. Queremos destacar aqui não o fato de Jesus sendo Jesus. Isso salta aos nossos olhos. E todos nós conhecemos essa história bem. Mas nós queremos destacar aqui então algumas atitudes nessa breve reflexão,
algumas atitudes dos discípulos em relação a Jesus e em relação à vida. Porque nós queremos perceber aqui que diante das dificuldades, diante das situações difíceis que nós temos vivido, as ações desses discípulos falam aos nossos corações. As atitudes desses discípulos, desses pescadores, nos ensina o certo, como nós devemos fazer, e nos ensina também como nós não devemos agir diante das dificuldades que nós enfrentamos na vida. É o caso aqui, por exemplo, querido, quando esses discípulos, ao ver uma coisa extraordinária acontecendo, um vulto, aquilo que eles chamam a princípio de um fantasma, né? No meio do mar, e o texto diz na quarta vigília da noite, a lógica lá do Novo Testamento, a cultura, eles organizavam, podemos dizer assim, a noite em 4 vigílias. A primeira vigília é das 6 da tarde às 9 da noite, das 18 às 21 horas. A segunda vigília das 21 à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3 horas da manhã. E a quarta vigília, que é essa que identifica o texto, a partir das 3 horas da manhã até 6 horas da manhã. Ou seja, neste horário, e provavelmente mais no início da quarta vigília, lá por volta das 3 horas da manhã, ou pouco depois das 3 horas da manhã, porque estava muito escuro, os discípulos viram um vulto que eles identificaram como um fantasma, e a expressão bíblica, o relato bíblico, está lá no versículo 26, quando diz: eles ficaram aterrados, ficaram atemorizados, ficaram espantados e tomados de medo. A expressão é tomados de medo. Começaram a gritar, né? Começaram a gritar. Essa expressão, queridos, de não identificar essa ação, essa atitude, não identificar que aqueles que eles achavam que era, que eles achavam que aquilo que eles achavam que é um fantasma, na verdade era Jesus, né? Essa atitude, essa postura dos discípulos fala aos nossos corações primeiro. E muitas vezes nós identificamos aqui de onde vem o nosso medo. Exatamente como esses discípulos que andavam com Jesus, mas não conseguiam de fato conhecer Jesus. Que viviam a princípio com Jesus, conheciam Jesus, já sabiam dos milagres de Jesus, já sabiam da capacidade que Jesus tinha de operar grandes milagres, mas ainda assim não reconheceram Jesus, não reconheceram o agir de Jesus. No meio da noite, no meio da escuridão, para dizer, no meio de um problema, no meio de uma situação difícil, quando Jesus vinha ao encontro deles, eles não reconheceram Jesus, não perceberam o agir de Jesus em favor deles. Jesus largou a tranquilidade lá do monte, que estava sozinho, para ir ao encontro deles. Jesus agindo em favor deles, mas eles não reconheciam o agir de Jesus. Estavam cegos por causa do medo. Estavam com a visão tapada por causa do temor. Não do temor a Deus, mas do medo, da insegurança. Queridos, nós estamos vivendo tempos
e que é normal nós sentirmos medo. É normal nós sentirmos essa insegurança quando vemos as notícias nos jornais de vidas sendo ceifadas por esse vírus. Quando nós vemos as notícias de que uma coisa que estava lá na China, do outro lado do mundo, cada vez mais se aproximando de nós, né? E lembrando não somente de nós, eu especialmente, mas dos nossos familiares, que nós amamos, às vezes mais do que a nós mesmos, né? Eu digo com tranquilidade, aos meus filhos, eu amo mais os meus filhos do que a mim mesmo. E tão próximo, tão perto, isso nos amedronta. Isso tem a tendência de nos dar esse medo. Ocorre, queridos, que uma forma de nós combatermos esse medo é exatamente confiarmos, aguçarmos os nossos ouvidos, estarmos absolutamente atentos, com os nossos olhos fixos em Jesus, com a nossa sensibilidade aguçada, porque Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está andando por sobre as águas, ou seja, fazendo o impossível acontecer, o milagre acontecer, o extraordinário acontecer, o sobrenatural acontecer, para se aproximar dos teus filhos, para estar junto deles, para ter comunhão com eles, para cuidar deles, para proteger os seus filhos. E muitas vezes estamos com tanto medo, tão envolvidos nessa atmosfera de pânico que nos rodeia, que nós não conseguimos ver Jesus caminhando em nossa direção, que nós não conseguimos perceber o agir de Jesus em nosso favor, caminhando em nossa direção. E por isso, queridos, ouça o que Jesus falou com aqueles discípulos, porque é uma palavra que Jesus tem para nós. Imediatamente Jesus diz: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Amém, queridos? Receba essa palavra na sua vida, se aproprie essa palavra para a sua vida. Não tenha medo, tenham coragem, tenham bom ânimo, tenham disposição. É comum termos insegurança, termos receio diante das preocupações absolutamente humanas, normais. No entanto, o desespero, a gritaria, é exatamente típica de alguém que não tem essa visão clara que Jesus está agindo. Que possamos ter clareza dessa palavra que Deus tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Mas não é só essa. O texto continua, queridos, com a palavra do Senhor também nos dizendo que Pedro, sendo Pedro, se eu disse no início que Jesus sendo Jesus, né? O texto relata Jesus sendo Jesus, operando milagres, fazendo maravilhas, e Pedro sendo Pedro, ousado, intrépido, inconstante e ao mesmo tempo, como é que eu posso dizer uma palavra? Alguém que faz coisas sem pensar, né? Então, se for o Senhor mesmo, a resposta de Pedro é essa: se for o Senhor mesmo, então manda que eu vá até o Senhor. É isso que Pedro disse, né? E Jesus então disse: sou eu, então pode vir. E Pedro, por um momento, a palavra do Senhor nos diz, e ele disse: vem, versículo 29, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amém, querido? Por um momento, um homem comum, um homem
com possibilidade de ter os mesmos problemas, os mesmos sentimentos, os mesmos erros que qualquer um de nós, esse homem comum também andou por sobre as águas. Eu digo que isso é um fato absolutamente extraordinário. Porque conhecendo Jesus como nós conhecemos, Jesus andar por sobre as águas é comum para Jesus. É normal para Jesus. Jesus é Deus. Mas considerando da história que nós conhecemos sobre Pedro, este que depois foi negar Jesus, este que depois cortou uma orelha de um soldado, este que é inconstante, este que tem um coração amoroso, disposto a servir a Deus, mas inconstante, alguém que não transmitia tanta segurança, este andar por sobre as águas também. Isso é um fato absolutamente extraordinário. Isso é um fato absolutamente sobrenatural, que está acima do natural, absolutamente incomum, mas aconteceu, cremos que isso aconteceu. O texto relata que não foi somente Jesus que andou por sobre as águas, Pedro também, sob a palavra de Jesus, sob o comando de Jesus, sob a autoridade de Jesus. O impossível, o impensável aconteceu na vida de Pedro, para dizer, querido, que quando estamos sob a autoridade de Jesus, quando buscamos na palavra de Jesus, quando entendemos que quanto mais nos aproximamos de Jesus e nos colocamos nas mãos dele, quando isso de fato acontece, o impossível também pode acontecer na nossa vida. Não necessariamente precisamos andar por sobre as águas para entender que pode acontecer coisas extraordinárias em nossas vidas e através de nós. Que milagres podem acontecer em nossas vidas e através de nós. Que tanto podemos ser abençoados como podemos ser usados por Deus tremendamente para abençoar outras pessoas. Porque se Pedro andou por sobre as águas, todos nós, enquanto seres humanos criados por Deus, nós também podemos experimentar o impossível. Você, querido, pode experimentar o sobrenatural. Algo extraordinário, algo impensável aconteceu na vida de Pedro e pode acontecer com todos nós, se estivermos sob a palavra, sob a autoridade, de acordo com o propósito específico de Deus. O impossível, o milagre, o extraordinário, o sobrenatural pode acontecer também nas nossas vidas. Amém, queridos? Ocorre, queridos, que mais uma vez vem o medo. A palavra do Senhor nos diz, versículo 30, reparando, porém, na força do vento, olha a palavrinha de novo aí, teve medo. Pedro, né? Pedro, reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e, começando a submergir, gritou de novo por socorro: salva-me, Senhor. Muito interessante isso aqui, querido. Porque nós não estamos falando de uma pessoa que não tinha costume de navegar. Dificilmente um pescador experiente como Pedro não saberia nadar. Dificilmente um pescador com os anos de lida como Pedro não teria facilidade de sair daquilo ali naturalmente. Ocorre, queridos, que houve uma situação, um momento que Pedro deixou de olhar fixamente para Jesus e passou a olhar para o tamanho das ondas. É isso que o texto nos fala aqui. Reparando, porém, na força do vento. Reparando, Pedro, naquilo que era impensável, improvável, naquilo
tão extraordinário que estava acontecendo com ele, ele começou a afundar. E ao invés de talvez procurar as suas próprias habilidades para poder conseguir sair daquela situação nadando, o medo foi tão grande, o pânico foi tão grande, que ele começou a submergir e teve que clamar de novo por Jesus. Isso também nos diz coisas interessantes, irmãos, porque é exatamente assim que acontece com a nossa vida espiritual e a nossa vida normalmente. Se nós estivermos com os nossos olhos fixos em Jesus, o impossível pode acontecer na nossa vida. Mas se desviarmos o nosso olhar e começarmos a ver mais os problemas, começarmos a ver o tamanho das ondas, começarmos a ver a força dos ventos, as situações que estão acontecendo ao nosso redor, isso vai fazer com que nós venhamos de novo a ter medo. E mesmo alguém já com a experiência tão profunda que Pedro estava acabando de ter, o medo pode estar crescendo tão fortemente nessa vida, que essa pessoa corre o risco de afundar, vergonhosamente um pescador afundar, tão somente porque desviou o olhar, deixou de olhar fixamente para Jesus e começou a olhar as circunstâncias, começou a olhar os problemas, começou a olhar as dificuldades. Querido, isso serve absolutamente para nós, porque estamos diante de uma grande tempestade, estamos diante de um vendaval terrível, ondas enormes, e já temos experimentado o sobrenatural de Deus, já temos experimentado coisas grandiosas em Deus. Deus que tem nos protegido, que tem nos guardado, que tem nos dado a bênção dele sobre a nossa vida constantemente. Mas toda vez que nós desviamos o nosso olhar de Deus e crer no milagre do Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós, toda vez que nós desviamos o nosso olhar e começamos a olhar só os problemas, vem o medo novamente, querido. Então perceba que o Senhor está nos falando nessa noite. Tem uma atitude nossa que nós precisamos permanecer nela constantemente, que é estar com o nosso olhar fixo em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É permanecer firme e inabalável, numa postura de quem crê, de quem confia, de quem espera tão somente no Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, aquele que pode todas as coisas. Quanto mais fazermos isso, mais o milagre vai acontecer na nossa vida. Quanto mais permanecemos inabaláveis, crendo tão somente no Senhor, que Ele é muito maior do que as circunstâncias, que o Senhor é muito maior do que os nossos problemas, que o Senhor é muito maior do que qualquer pandemia. Deus tem todo o poder. Quanto mais nós confiarmos nisso, mais o milagre, mais o sobrenatural vai acontecer na nossa vida. Mas se o contrário, se ao invés de nós permanecermos firmes, nós começarmos a ouvir os sussurros do diabo dizendo: não vai ter jeito, não vai ter condição, você é um derrotado, você não vai vencer, você não vai conseguir. Quanto mais nós ouvirmos isso, dermos ouvidos a isso, começamos a olhar as circunstâncias, mais vamos afundar. Então receba essa palavra no seu coração também, querido. O Senhor está nos falando mais uma vez, e a pergunta que depois que Pedro gritou e Jesus salvou ele, a palavra do Senhor nos diz, versículo 31, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Que está um outro segredo fundamental, a fé. Olhos fixos em Jesus e fé. Você estava caminhando por sobre as águas. Por que você parou de confiar? Por que você parou de crer?
Porque você parou de olhar fixamente em Jesus. Então, queridos, nós não queremos ouvir isso de Jesus, homens de pequena fé. Que o Senhor contemple a nossa vida e perceba que há em nós uma fé inabalável. Que vamos permanecer firmes no Senhor. Que o Senhor vai nos conceder essa vitória. E vamos vencer todas as barreiras, todas as dificuldades. E vamos permanecer inabaláveis na presença do Senhor em nome de Jesus. Amém, queridos? Para terminar, eu gostaria de dizer, versículo 33, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Uma coisa interessante aqui, eles já conviviam com Jesus, já tinham visto o milagre de Jesus. Aqui tinha acabado de acontecer a multiplicação de pães e peixes, já tinham visto que Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos. Mas mais uma vez, a partir de mais uma experiência com Deus, não havia outra palavra, outra expressão do que adorar ao Senhor, dar glórias a Jesus, reconhecê-lo como Filho de Deus, como Salvador, como Senhor. Queridos, olhando ao nosso redor, olhando o nosso passado, olhando a nossa vida, a nossa história, quantos milagres temos experimentado em Deus, quantas coisas grandiosas, extraordinárias, sobrenaturais temos experimentado em Deus. E por isso a nossa postura deve ser a desses homens que estavam no barco, só glorificando, reconhecendo o poder, a soberania, a autoridade que existe no Senhor. Que possamos, queridos, dia após dia, viver adorando a Jesus. Dia após dia, viver na presença do Senhor. Aqui pelo menos 3 atitudes que eu gostaria de fixar. Três coisas que eu gostaria de fixar bem nessa palavra. O olhar fixo em Jesus. A fé que Jesus cobrou de Pedro e a adoração que esses homens tiveram. Dessa forma, não há medo que resista. Amém? Por mais que o medo venha querer se alojar em nossos corações, em nossa mente, diante de tantos problemas, não há medo que venha resistir a um coração cheio de fé e de adoração, a um olhar fixo em Jesus. Dessa forma não vamos confundir. É Deus que está agindo, é o Senhor que está caminhando em direção ao barco. Amém? Receba essa palavra na sua vida, receba essa palavra no seu coração, viva essa palavra para a glória e honra do nome do Senhor. Fechemos nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós queremos te louvar, Senhor Deus, pela oportunidade de ouvir essa palavra nesta noite. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor contemple, Senhor Deus, cada vida, Senhor Deus, que está neste momento conosco, Senhor. Em nome de Jesus, venha, Senhor Deus, agora repreender todo medo, todo pânico, Senhor, em nome de Jesus. Sabemos que as lutas são grandes, sabemos que as preocupações são justificáveis, mas não pode haver em nós, Senhor Deus, um pânico, uma gritaria exagerada. Senhor Deus, ensina-nos, Senhor Deus, a termos essa sensibilidade, essa percepção clara que o Senhor está agindo, que o Senhor está vindo em nossa direção. Não é um fantasma, Senhor, é o Senhor agindo em nosso favor. Nos ensine a ter essa percepção, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor Deus, que possamos estar com o nosso olhar fixo no Senhor Jesus, que não possamos ver, Senhor Deus, circunstâncias, adversidades, ventania, Senhor Deus, pelo contrário, que possamos sempre, Senhor Deus, estar com os nossos olhos fixos no Senhor, e que possamos, Senhor Deus, ter essa fé que foi cobrada de Pedro, Senhor, e essa atitude clara de adoração, desse reconhecimento que Jesus é aquele que é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus,
que Jesus é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Contempla as nossas vidas, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos à sessão abraço. Vamos registrar aqui, me dar um abraço especial àqueles que estão conosco aqui ao vivo, né? A Maria Clara / Elaine, minha irmã, né? Um abraço. Ao Paulo e a Miriam Barbosa, a Carmen, a Tereza, ao Genivaldo, ao Adriano, a Sônia, a Adriana, a Thalita, a Alba, o Obedias, um abraço a todos vocês, ao Elias, a Marislene, a Lucinéia, a esposa do pastor Jonathan, um abraço para o casal abençoado, Giovana, Graciele, um abraço que vai ser com o Manuel hoje, um abraço, Graciele e toda a família, Natália Santana, Simone, Sheila, Rosângela, o Fábio, a Eliana, Leni, o Alexandre Bianchi, Noel, Valdiceia e Luiz Carlos, Gisele Lobac, pastora Gisele, um abraço, Leodite, José Carlos, Ingrid, Miriam Quirino, a família do irmão Quirino, né? Saudoso irmão Quirino, a Lena, minha irmã, o Lapa, que está conosco também, um abraço muito forte, meu querido, receba um forte abraço para você e para toda a sua família, a Albina, a Rosângela Lubete, a irmã Celi, né? Um abraço forte para todos vocês. Quero estender também esse abraço às pessoas que acessam ao nosso vídeo, que fica lá no Facebook, né? No YouTube também. Destaco aqui a Dilma, destaco a minha sogra, Dona Geralda, e a todas as pessoas que têm acessado, a Marcilene, por exemplo, que tem sempre acessado os vídeos, a Josiane, ao Adilson, enfim, uma turma muito grande. Muito obrigado, viu? Um abraço forte a todos vocês. Vamos aos nossos pedidos de oração que chegou a nós. A Miriam avisa que o filho do pastor Adair, o Miqueias, que nós oramos por ele, teve alta hoje, graças a Deus, e já está em casa, né? Glória a Deus por isso. Vamos louvar ao Senhor pela vida do Miqueias. Vamos também orar pelo Léo e a Natália, é um casal que a Tereza pede oração. Continuar orando pela Sueli, mãe de Vinícius, pela Maria Cristina. Vamos continuar orando pelas famílias do Lapa e da irmã Creuza, né? Que o Senhor possa continuar consolando o coração deles. E também a Carmen lembra que hoje é um dia que se foi separado para falar da luta, né? Do combate ao abuso, né? Sexual contra crianças e adolescentes em casa, né? Contra também violência doméstica. Vamos estar orando, né? Para que Deus proteja as crianças, os adolescentes, as famílias, né? Do nosso país, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai de amor, nós te pedimos que o Senhor esteja contemplando cada pedido destes aqui de oração. Iniciamos este culto orando pela família do Lapa, Senhor Deus, e pela família da irmã Creuza, e continuamos a clamar. Fortaleça-os, Pai, nesse momento tão difícil. Espírito Santo do Senhor, console-os, Pai, para a glória e honra do teu santo nome. Também, Senhor Deus, clamamos a Ti pelas famílias e adolescentes, Senhor Deus, que já foram abusados, Senhor Deus. Clamamos a Ti, proteja-os, Pai, e todas as outras crianças e adolescentes do nosso país, proteja, Senhor Deus. Infelizmente, muitas vezes isso acontece por meio dos próprios familiares. Nós clamamos ao Senhor, proteja as nossas crianças, proteja os adolescentes, proteja as mulheres, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, os lares, Senhor Deus, a nossa sociedade, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti também, Senhor Deus, pelos enfermos, pela Sueli, pela Maria Cristina. Clamamos ao Senhor, Pai, também, Pai querido, por todos esses que estão enfermos, Senhor Deus, nas UTIs dos hospitais com coronavírus. Clamamos, Senhor Deus, repreenda
todo mal, Senhor Deus. Haja de uma forma especial, mova, Pai, faça, Senhor Deus, milagres, assim como o Senhor fez na vida do Miqueias, Senhor Deus, filho do pastor Daí. Muito obrigado por este milagre, muito obrigado por ele já estar recebendo alta. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Queremos, Senhor Deus da glória, também, Senhor Deus, clamar ao Senhor pelos nossos governantes. Queremos também clamar ao Senhor, Pai querido, pelos cientistas, que eles venham descobrir, Senhor Deus, remédios, tratamentos adequados, que eles venham também, Senhor Deus, em nome de Jesus, descobrir, Senhor Deus, a vacina. Hoje tivemos uma notícia muito boa, que nos Estados Unidos já tem uma vacina bem adiantada, louvamos ao Senhor por isso. Clamamos também, Senhor Deus, pelos profissionais da saúde que trabalham nos hospitais, nas UPAs. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pelos agentes de saúde. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pelos profissionais que trabalham no comércio, Senhor Deus. Clamamos a Ti, Senhor Deus, dos profissionais que trabalham no posto de saúde, Senhor Deus, por misericórdia. Abençoa, Senhor Deus, todos esses profissionais que estão saindo de casa todos os dias para trabalhar, nos ônibus, Senhor Deus, recolhendo lixo. Clamamos a Ti, abençoa cada um deles. Também pelos moradores de rua nós clamamos, abençoa também a nossa economia, os comerciantes, os empresários. Deus, derrama da Tua bênção sobre o nosso país. Muito obrigado por tudo. Clamamos também pela nossa igreja. Clamamos, Senhor Deus, pelos mais idosos da nossa igreja, por aqueles que estão em grupo de risco. Nós pedimos, proteja-os, abençoa-os. Nós oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Nós, antes de terminar, queremos só registrar, queremos reiterar o nosso convite, né, para que você permaneça conosco durante toda essa semana. Amanhã às 8 horas da noite vamos dar continuidade a esse propósito que Deus colocou em nosso coração. Propósito de buscar em Deus sempre a revelação da sua vontade e buscar a Deus, clamar ao Senhor para que o Senhor esteja intervindo na nossa vida. Também um abraço também a Francisca, que sempre tem estado conosco. Um abraço muito forte para você, viu, Francisca? Queridos, Deus abençoe sua vida, fique com Deus, Deus abençoe a sua semana.